Let your fire in me burn bright. Holy power, this very hour. Let your fire in me burn bright. Light a fire in me. Light a fire in me. Let your fire in me. Tua igreja te adora, estamos em Cristo, o velho deixamos, tudo novo se fez. Honramos teu nome com nossos louvores, felizes vivemos com a tua presença. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Teus planos eternos garantem a vida, tua graça não falha, somos povo escolhido. Honramos teu nome com nossos louvores, felizes vivemos com a tua presença. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e em te confiar, Senhor. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração da Igreja Batista no Planalto. Eu sou o pastor Ismael e estou muito feliz em ter você aqui comigo. É bom demais a gente estar junto nessa conexão através desse meio, né, dessa rede da internet, e eu agradeço muito a Deus pela sua vida. Peço a você que nesse instante compartilhe com seus amigos, convide seus familiares para estarem aqui conosco. Vai ser um tempo de alegria, de celebração e, por que não dizer, de transformação, porque onde Jesus está, ali há transformação de vidas e realidades. Que bom que você está aqui. Eu convido você já para colocar no nosso chat o seu pedido de oração, colocar também a cidade de onde você está falando, de onde você está falando, para que a gente possa se sentir assim um pouquinho mais perto, mais acolhido. A gente celebra muito a Cristo por isso. Esse canal é uma forma que a gente tem tido para poder se comunicar com você, mas é muito importante que você dê o seu like, que você aperte aí esse joinha que tem logo embaixo aí da sua tela. Você também compartilhe com seus amigos, comente. A nossa igreja continua fechada, mas se preparando para a reabertura. Nós estamos finalizando alguns detalhes e nos preparando para esse retorno. Portanto, esse retorno ele vai ser feito de forma gradual e nós vamos explicar aqui culto após culto. E a única coisa que eu peço a você nesse tempo é que você ore ao Senhor,
Coloque isso tudo diante de Deus. Existem muitas pessoas ainda, até da nossa igreja, sofrendo com perda de familiares, com pessoas que estão adoecidas e acometidas por essa doença do Covid. E vamos continuar em oração por isso. Vamos juntos orar, falar com o nosso Deus, dedicando a Ele o nosso coração, a nossa vida, a nossa jornada e tudo que Ele tem para nós pela fé, nós já agradecemos a Ele. Vamos juntos falar com Deus. Precioso e bondoso Pai, nós te exaltamos pela Tua graça, pela Tua presença aqui, pelo Teu infinito amor. Louvamos o Teu nome pela vida de cada pessoa que se conecta nesse momento. Que sejam todos eles, ó Deus, agraciados com o Teu poder, com a Tua presença e com a Tua mão de cura, restauração e transformação. Obrigado, Jesus, porque cremos que o Senhor controla, domina todas as coisas, a nossa vida, o nosso coração. E por isso, Pai, eu já quero clamar ao Senhor por todas essas pessoas que estão sofrendo nesse momento, acometidas desse grande mal, a qual clamamos por cura, por transformação. Consola, Pai, os que estão com o coração apertado nesse momento, chorando a perda dos seus queridos. Abençoa, Deus, aqueles que estão se recuperando, Pai, e estão ainda em processo de recuperação de tantas doenças, cirurgias, operações. Abençoa, Deus, cada família, os casais da nossa igreja, os relacionamentos, pais, filhos, irmãos, que sejam abençoados pelo Senhor. Ajuda-nos, guia-nos e dirija-nos nesse tempo. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você que compartilha ainda conosco e participa aqui, celebre a Cristo agora. Vamos juntos adorar, cantar, exaltar o nome de Jesus e principalmente, se você pode, coopere com a obra do Senhor. Seja generoso nesse tempo, através da cooperação nos dízimos e nas ofertas. Vamos adorar a Jesus Cristo.
Fala pessoal, eu quero trazer aqui uma campanha que nós estamos fazendo como Igreja Batista no Planalto e nós precisamos muito da sua ajuda, muito do seu apoio. Graças a Deus o nosso canal tem crescido e o nosso canal é uma forma de divulgarmos a palavra de Deus. Para você ter uma ideia, um pouco mais de um ano nós já temos quase 25 mil visualizações no nosso canal. E isso é muito precioso porque a gente está expandindo o nome de Jesus. Portanto, nós precisamos melhorar os nossos equipamentos, a nossa transmissão no nosso templo, na nossa igreja. Estamos nos preparando para o retorno e precisamos muito do seu apoio e da sua ajuda. Portanto, o Senhor que nos faz sonhar, nos coloca um desafio ousado, mas eu creio que eu posso contar com você. Nós precisamos de 30 pessoas que nos ajudem com apenas R$30 por mês durante 12 meses. Por quê, pastor? Porque nós queremos comprar um data show, comprar alguns cabos, câmera, tripé, equipamentos de iluminação. Tudo isso vai nos ajudar muito a melhorarmos essa transmissão. Eu posso contar com você? Esse valor é mais ou menos o preço aí de 2 lanches ou talvez até uma pizza. Se você conseguir renunciar a isso durante uma vez por mês, sem dúvida nenhuma, o reino de Deus continuará a ser expandido. Conto com o seu apoio, espero muito poder ter a sua ajuda. Que Deus te abençoe. Aqui você está vendo o nosso Pix, está vendo também o nosso PicPay. São formas que você pode nos ajudar. Faça parte dessa campanha e nos apoie. Em nome de Jesus.
gente cantar, como é bom a gente louvar, como é bom a gente ouvir canções que celebrem e exaltem o nome de Cristo. É muito importante que você aproveite essas oportunidades que estamos juntos aqui para fazer isso, adorar ao Senhor. Eu quero pensar com você nessa oportunidade sobre uma pergunta muito simples, mas eu tenho certeza que mexe com a gente. A pergunta é a seguinte: você precisa de uma segunda chance? Quando a gente pensa sobre a ideia de segunda chance, obviamente, talvez é porque fracassamos na primeira. Pode ser que você tenha alguma sensação de ter fracassado na sua vida de alguma maneira ou em alguma circunstância. Na verdade, eu começo a pensar sobre essa pergunta e já afirmo para você uma coisa. Um mundo seria trágico, desastroso, se não houvessem novas oportunidades, se não houvessem segundas chances. Até porque, se tem uma coisa que faz parte do nosso DNA como seres humanos, é a nossa fragilidade, a nossa pequenez para lidar com algumas coisas, a capacidade que a gente tem de repetir e de errar, a capacidade que a gente tem de falhar, faz parte da imperfeição do ser humano. E pensar sobre isso é pensar em muitas coisas que a Bíblia fala. A Bíblia vai mostrar para a gente muita gente que errou, muita gente que acertou, muita gente que realinhou a sua jornada. Mas eu continuo essa pergunta para você. Será que você precisa de uma segunda chance em alguma coisa na sua vida ou na sua jornada? Eu gosto muito de um versículo que está registrado em Jeremias capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz assim a palavra de Deus: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Por que eu lembrei desse texto? Porque se tem uma coisa que nós queremos ao desejar uma segunda chance, é a misericórdia. É a oportunidade de termos aquela possibilidade de rever as nossas ações, os nossos atos e os nossos feitos. A Bíblia vai dizer para nós que Deus nos ama e nos perdoa quando há um coração sincero, contrito e quebrantado. E a Bíblia vai dizer para nós que mesmo não sendo merecedores, Deus renova todas as manhãs a misericórdia dele sobre a mim e a sua vida. Eu não mereço, nem você merece, mas ele renova, porque ele nos ama. E essa é a causa, diz a Bíblia, de nós não sermos consumidos, aniquilados, destruídos, sucumbidos dessa vida. Eu queria que você compreendesse que olhar para essa pergunta é dizer para você mesmo o seguinte: eu preciso de misericórdia se eu preciso de uma segunda chance. E Deus está sempre pronto a nos conceder as suas misericórdias, e elas se renovam a cada manhã, mas principalmente quando há um coração quebrantado. Você precisa de uma segunda chance na sua vida? Eu queria ler com você um texto que fala de um homem que precisou muito de uma segunda chance. Esse texto está em Marcos capítulo 16, do verso 1 ao verso 7, que diz assim a palavra de Deus: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, diz a palavra para nós, Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos resolverá, ou melhor, quem removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está mais aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos
e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. O texto ainda está aqui, mas repare bem com detalhe o último versículo, verso 7. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, para que ele vai adiante de vós para Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. Gente, por que esse detalhe de ir a Pedro? Ora, Pedro fazia parte dos discípulos? Sim. Por que então o anjo aparece nesse momento em que elas vão buscar o corpo de Jesus e falam e a Pedro especificamente? Quando a gente vai olhar para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver a narrativa bíblica de algumas coisas que aparecem nos 4 textos, ou nos 4 evangelhos. Mas eu queria que você entendesse que o único livro onde esse detalhe é mostrado é aqui em Marcos. Pedro, a gente sabe que ele ajuda Marcos a escrever o seu livro, escrever o Evangelho de Jesus. E é como se Pedro, no momento em que Marcos estivesse registrando e escrevendo, ele dissesse assim: Pedro, ou melhor, Marcos, não esquece de uma coisa. Eu, Pedro, tenho algo importante para dizer para você. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: quando Jesus ressuscitou e o anjo veio e teve aquele encontro com aquelas mulheres, ele pediu para dar um recado exclusivamente a mim. Vão, diga aos discípulos e a Pedro. Registra isso aí, Marcos. É como se Pedro estivesse falando: não esquece disso, Marcos. Isso é um detalhe muito importante. Jesus traz uma mensagem de afeição e, logicamente, que o túmulo vazio é uma mensagem de uma segunda chance. Aí você pergunta assim: pastor, por que tem esse detalhe e a Pedro? Eu já entendi que Marcos foi meio que auxiliado ali por Pedro para escrever esse livro. Mas o que Pedro tinha feito antes? O que Pedro fez? Eu vou lembrar você. Em Marcos capítulo 14, a Bíblia vai dizer para nós uma profecia de Jesus, que está no versículo 30. Marcos 14, 30, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade eu te digo, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Jesus já estava profetizando que Pedro o negaria. O que Pedro fez, pastor? Infelizmente, Pedro negou a Jesus. Se você observar todo esse capítulo 14, você vai ver Pedro tomando atitudes exatamente como Jesus disse. Pedro nega Jesus 3 vezes. O versículo 68, Pedro nega Jesus cinicamente. No versículo de número 70, Pedro nega a Jesus covardemente. E logo após, Pedro nega a 3ª vez a Jesus compulsivamente. É como que se ele não pudesse ou não conseguisse mais parar de negar a Jesus. Mas mesmo negando a Jesus, eu quero dizer uma coisa para você: Pedro teve uma segunda chance. Será que é possível ter uma segunda chance? Eu quero dizer para você que sim, porque essa segunda chance de reverter ações e práticas na sua vida que não eram adequadas foram revistas na vida de Pedro. Nós erramos com Deus, mas Ele nos dá uma forma de termos uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Eu queria que você já entendesse que as segundas chances de Deus para nós não significa retirada das consequências. Tudo aquilo que eu faço, eu vou levar como consequências para a minha vida. Mas eu queria que você entendesse que o perdão, a transformação, a restauração, a ressignificação podem tomar conta da sua agenda e da sua vida a partir de hoje. Se você compreender e entender que necessita de uma segunda chance, e entender e compreender que só Jesus pode lhe conceder, só Ele pode perdoar pecados, só Ele pode sarar as suas feridas. Eu queria falar aqui com você sobre 4 verdades relacionadas a essa segunda chance. A primeira delas é a seguinte: ela é possível, necessita de arrependimento. O que é possível, pastor? Uma nova chance, uma segunda chance na sua vida. Lucas capítulo 22, versículo 62,
A Bíblia vai dizer para nós que então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Gente, Pedro se arrependeu após o galo cantar. Ele se lembrou da profecia do que Jesus havia dito. Ele estava se lembrando das palavras de Jesus e aquilo confrontou o seu coração e ele começou a chorar amargamente pela sua atitude. A Bíblia vai nos mostrar algumas pessoas que aproveitaram as segundas chances e tem pessoas também que não aproveitam as segundas chances. Por exemplo, quando eu olho e vejo na Bíblia a história de Judas, eu vou perceber que Judas ele não se arrependeu de ter vendido Jesus Cristo por aquela informação, por aquelas moedas de prata e dando um beijo como um sinal para que os seus algozes assim o apreendessem. A Bíblia vai dizer que Judas sentiu remorso e as suas atitudes demonstram isso. Ele não se arrependeu. Portanto, mesmo tendo oportunidade para agarrar-se nessa segunda chance, infelizmente Judas não se arrepende. E você sabe muito bem o fim trágico dele. Ele se suicidou. Há um outro texto na Bíblia que vai falar sobre uma história de um jovem rico. Isso está em Mateus 19, 16 a 24, onde foi perguntado e foi questionado, e ali houve um bate-papo, o que era necessário para que ele ganhasse a vida eterna. E Jesus mesmo disse a ele: olha, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e me segue. E a palavra de Deus diz que aquele jovem saiu triste e ele não renunciou às suas riquezas. Ele permaneceu ali, junto do que era valor para ele naquele momento. Ele poderia muito bem aproveitar essa segunda chance, mas infelizmente ele não aproveitou. Mas a Bíblia vai falar também para nós sobre pessoas que aproveitaram essa segunda chance. Por exemplo, o filho pródigo. A história do filho pródigo, daquele filho que saiu de casa pedindo ao pai tudo que tinha e depois ele volta arrependido porque gastou tudo, se perdeu, estava se vendo ali convivendo no meio de porcos. Foi um homem que se quebrantou. Ele teve uma segunda chance. Ele chegou ao ponto de renunciar à sua filiação. O que ele fez foi trágico, foi terrível. Mas só que ele teve a sua vida perdoada pelo Pai. Por que não me lembrar também de Jonas? A Bíblia vai falar sobre Jonas, um homem que Deus mandou ele ir para uma cidade em obediência a Deus, mas ele desobedece, ele vai para outro lugar. E acontece ali uma tragédia em meio àquele mar, uma grande tempestade, o barco começa a se balançar de um lado para o outro, quando de repente ele é jogado no mar e a Bíblia diz que um grande peixe o engoliu. Ele faz uma oração de quebrantamento, de arrependimento, e Deus dá uma nova oportunidade para Jonas. Ele se arrepende e ele aproveita a sua segunda chance. E por que eu estou falando isso tudo para você, querido? Para que você entenda que a segunda chance na sua vida, ela é possível, ela não está longe. Ela está hoje batendo à porta do seu coração, perguntando: você está disposto, você quer uma nova chance na sua vida? Só pode ser, querido, experimentado isso quando você entrega a vida ao controle de Jesus Cristo. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar com você sobre essas verdades relacionadas à segunda chance é que a segunda chance, ela é pessoal, mas ela necessita de entendimento. A Bíblia vai dizer para nós que Deus se relaciona de forma pessoal com a gente. O amor de Deus, ele nos chama pelo nome. Deus te conhece pelo seu nome. João capítulo 10, versículo 3 diz assim: a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Isaías capítulo 43, verso 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Entenda, querido, que Deus, ele é pessoal, ele se relaciona conosco, ele se importa com você.
O próprio Jesus havia mudado o nome de Simão para Pedro, ou chamado também de Cefas. Isso está em João capítulo 1, versículo 42. Pastor, o mesmo Pedro que você está falando? Exatamente. Jesus já tinha tido várias experiências com ele. Em 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos até inclusive Pedro sendo chamado de Cefas. Mas Jesus muda o nome, dando a ele uma nova identidade, uma nova relação, um novo sustento de vida e de fé. E Jesus então deixa como se fosse um recado: olha, avisem aos discípulos, mas avisem a Pedro. Lembra do texto que lemos de Marcos? O anjo fala: olha, digam aos discípulos, gente, por favor, o agrupamento de discípulos significa falar com Pedro. Não, mas digam aos discípulos, mas também a Pedro. Alguns teólogos vão afirmar que Pedro estava excluído dos discípulos, não sei. Alguns teólogos vão nos afirmar que Jesus estava dando uma atenção muito maior à pessoa de Pedro, para que entendesse que Jesus sabia o que ele estava passando e que Jesus queria ter uma relação pessoal, chamando ele pelo nome. Você está entendendo? Portanto, Jesus fala: eu amo a humanidade, mas eu amo a você, Ismael. Eu amo a humanidade, mas eu amo você, João, Pedro, José. Jesus nos ama e nos chama pelo nome. Portanto, essa experiência ela é pessoal, mas ela precisa de entendimento. Uma outra verdade que eu quero compartilhar com você sobre essa segunda ou chamada segunda chance é que ela é particular, mas necessita de renúncia. Ela é pessoal, falamos que ela é, mas ela também é particular. Em João capítulo 21, verso 1 e 2, Jesus então vai até Pedro junto ao mar de Tiberíades, ali no final do livro de João. E chega um momento em que no verso 3, nós vemos Pedro estava ali mexendo com as suas redes, mexendo com o barco. Sabe o que isso significa, gente? Que Pedro nunca havia vendido o seu barco, nunca havia vendido as suas redes. No verso 3, inclusive, como eu citei, tem um momento que ele disse assim às pessoas que estavam ali: eu vou pescar. E disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Quem são esses nós, pastor? São os discípulos. Eles vão junto com Pedro para essa pescaria. Mas aí o que acontece? O que acontece é que após um grande milagre, o mar de Tiberíades não estava tendo peixe, mas Jesus então confronta eles e naquele momento eles pescam 153 grandes peixes, diz a palavra de Deus, e Jesus então vai confrontar Pedro, vai perguntar a Pedro sobre o amor dele: tu me amas, tu me amas, tu me amas? Isso está em João 21, de 15 a 19, depois você pode ler. Então Pedro, me siga. Até então ele não tinha entendido durante um momento da conversa que era Jesus, mas depois ele dá um clique e compreende. Jesus conhece a nossa vida e ele vai ao nosso encontro de forma particular. Ele conhece as nossas demandas e ele conhecia muito bem as demandas e os motivos de Pedro. Pastor, é justificável os motivos pelos quais Pedro negou a Jesus? Eu não sei, eu não posso falar sobre isso. Foi algo terrível? Sem dúvida nenhuma. Mas o que eu quero dizer para você é que não importa o algo terrível que você fez, em Jesus Cristo nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. E Ele deseja hoje ter um encontro particular com você. Ele deseja hoje sanar as dores, as mazelas, as crises que você possa estar vivendo. Clame pelo nome de Jesus, confie nele. Ele está disposto a um encontro particular, mas necessita de ter uma vida em que você renuncie a algumas coisas para que ele possa agir. E a quarta verdade que eu quero compartilhar com você sobre a segunda chance é que ela é promissora, mas necessita de coragem e disposição. E por que você está falando, pastor, sobre ela ser promissora? Porque ela vai além do que pedimos ou do que pensamos. O encontro real com Cristo mudou a vida de Pedro e transformou completamente, gente. Quando a gente vai pegar o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10,
você pode ali observar, na verdade, os 10 primeiros capítulos, do 1º ao 10º capítulo, nós vemos que agora o apóstolo Pedro é alguém absolutamente diferente. É um homem que sofreu muitas pressões, renunciou muitas coisas por amor ao Evangelho. Ou seja, por que eu estou falando que uma experiência de segunda chance ela é promissora? Porque ela tornou Pedro numa pessoa melhor do que ele era. Porque as experiências amargas que Pedro vivenciou não serviram para que ele se transformasse num pote de fel, mas as experiências amargas que Pedro experimentou serviram para que ele deflagrasse pela vida e para a vida o doce sabor da salvação em Cristo Jesus. Eu quero te perguntar uma coisa: o fel da vida está fazendo com que você seja amargo? Talvez você precise compreender a segunda chance que Jesus te dá hoje de recomeçar, de renovar, de reavivar, de ressignificar a sua jornada. Eu não sei se você está passando por algo dessa natureza, mas eu quero dizer para você de que o encontro com Jesus e a segunda chance que Ele lhe dá hoje, ela é promissora. Existem muitas pressões que nós passamos, como ele também passou, mas eu quero dizer que ele passou por pressões e Pedro se tornou uma pessoa muito melhor. Nós vamos ver nesses capítulos de Atos algumas experiências, dentre elas, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 41, o Pedro está fazendo um discurso ali no Sinédrio, ele está pregando o Evangelho, e é um homem que vê e percebe 3.000 almas se convertendo a Jesus Cristo. É um homem que passou por algemas, por pressões, por celas, por perseguições, por surras, por açoites, mas só que Pedro ficou melhor do que antes. A Bíblia vai nos mostrar, e a história vai nos mostrar, que ele foi considerado e chamado um dos maiores pregadores e incentivadores do crescimento da igreja de Jesus Cristo. Pastor, você está falando do mesmo homem que negou a Jesus? Exatamente isso. Eu queria que você compreendesse, querido, que a nossa personalidade não é desculpa para não termos uma segunda chance. A nossa personalidade não é desculpa para a gente não realinhar algumas das verdades do nosso coração com Deus. O que você está precisando fazer hoje? Eu quero dizer uma coisa para você e trazer uma linda notícia. Jesus hoje quer te dar uma nova chance naquilo que você já considerou estar totalmente perdido. Nós precisamos aproveitar e agir pela nossa vida. Existem muitos personagens na palavra de Deus. Talvez você pode ser, dentre alguns que eu vou citar aqui, atribulado como Jó, passando por tantas provações, com uma característica de mentiroso como Abraão, quando mente ali sobre a sua mulher, numa meia medida para tentar safar ali a sua vida e de sua família. Pode ser relutante, às vezes teimoso, como Jonas, como eu contei aqui a história dentre a cidade de Tarsis e Nínive, em que ele desobedece em primeiro momento ao Senhor. Pode ser pervertido, como registra para nós Salmo capítulo 51, o grande rei Davi, que pecou, mas teve a sua vida transformada. Você pode ser desconfiado, como Tomé, que precisa ver para crer. Onde estão as marcas de Jesus? Eu quero ver, porque senão eu não vou crer. Você pode ter experiências de egoísmo, como de Tiago e de João. Você pode ser arrogante, como João, por exemplo, abandonando o campo missionário, entre algumas experiências que ele viveu. Mas independente de quem quer que você seja, de qual for a sua personalidade e do que quer que você esteja sentindo, eu queria que você compreendesse que Jesus hoje quer te dar uma nova chance para recomeçar, para mudar a jornada, para uma nova história ser escrita. Hoje, apesar de qualquer pecado que nós tenhamos cometido, desagradando a Deus ou fugindo da sua presença, buscando correr atrás de motivos para satisfazer ali o nosso ego, eu queria convidar você, querido, para não ficar preso nas armadilhas e nas algemas do passado e dos pecados. Ele te dá uma nova chance. Perdoe quem você precisa perdoar. Peça perdão a quem você precisa pedir. Trate com Deus as pequenas e as grandes coisas. Não permita que isso mova o seu coração. Não fique lançado na cova ou nos lugares ou nos buracos existenciais, se achando pobre coitado da vida. Não.
O valor da cruz e da morte de Jesus na cruz vale muito, e aquele valor significa a sua e a minha vida. Portanto, pecador nós todos somos. A Bíblia vai dizer para nós que todos pecamos e separados estamos da glória de Deus. Ninguém é melhor do que você e você não é melhor do que ninguém. Todos nós somos alvos da graça de Jesus. Mas hoje, nesse momento, eu entendo e compreendo que Jesus quer falar uma coisa com você. Filho, eu te dou uma nova chance para você recomeçar. Agora está diante de você. Você quer essa nova chance? Você quer daqui resposta a Jesus? Porque existem 4 verdades que falamos aqui sobre a nova chance. Ela é possível, ela é pessoal, ela é particular e ela é promissora. Tem muito de Jesus ainda para você. Só que você também pode desejar, querer isso para a sua vida ou não. Eu não sei como está teu coração, eu não sei como está a tua vida, mas o que eu gostaria, querido, é que você guardasse essas verdades na tua alma e a palavra de Deus transformasse a sua história, assim como transformou a história de Pedro. Vamos juntos orar pela minha e pela sua vida? Porque nós precisamos muito dessa graça, desse perdão e dessa misericórdia de Jesus sobre nós. Grandioso Deus, eterno e bondoso Pai, nós te exaltamos pela tua graça e o teu imenso e infinito amor. Obrigado por estarmos juntos aqui, conectados contigo. E pedimos a Deus que a tua mão de poder esteja, Pai, agindo agora na vida de cada pessoa. O Senhor sabe, Deus, das necessidades de cada um, das coisas que precisam ser tratadas dentro do coração, das coisas, Pai, que a gente fica insistindo em dominar, em dirigir, e na verdade a gente tem que entregar para o Senhor. Por isso, Deus, nós te agradecemos porque a cruz, ela é o maior de todos os exemplos de que nós podemos ter uma nova chance com o Senhor. Age, Pai, na vida de cada pessoa agora e que cada um seja abençoado pela tua graça e pelo teu imenso e infinito amor. Vamos, ó Deus, com o coração aberto diante de Ti e desejosos estamos de termos e recebermos o toque do Teu Espírito em nós. Essa é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero orar ainda com você sobre os pedidos de oração que aqui foram feitos e fazer aqui alguns destaques importantes. Não saia ainda antes da gente orar finalizando essa celebração. Vamos juntos adorar, cantando e exaltando o nome de Jesus nesse momento. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero
prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar, lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Que o nome de Jesus seja exaltado, glorificado e exaltado na sua vida e na minha vida. Eu espero e desejo que essa celebração e esse tempo que dedicamos a Jesus tenha abençoado muito o seu coração. Não esqueça de participar com a gente, curtindo, dando o seu like nesse vídeo, compartilhando, comentando e se inscrevendo no nosso canal. Que Deus te dê uma linda semana para a honra e glória dele. Vamos orar finalizando, orando pelos pedidos e pedindo a bênção sobre as nossas vidas. A Ti, Deus bondoso e poderoso, nós dedicamos o nosso coração e dizemos a Deus que estamos muito alegres e felizes por tudo que o Senhor faz por nós. Eu coloco agora diante de Ti todos os pedidos de oração que nos chegam aqui e também, Deus, aqueles que são escritos no nosso chat. Pai, em nome de Jesus, cura, transforma, fortalece, modifica, glorifica o Teu nome através de tudo isso, Pai, que a gente está vendo e vivendo. Que a Tua graça poderosa esteja sobre cada um, que o Senhor nos dê sabedoria para vencermos as artimanhas do inimigo, que o Senhor nos dê força, capacidade, entusiasmo para vencer, ó Deus, tudo que a gente tem vivido em nosso coração. Abençoa, Deus, a nossa vida, a nossa jornada e a nossa história. Muito obrigado, Deus. Continua a abençoar famílias, casamentos, relacionamentos e dá-nos uma semana guardados e amparados pelos Teus anjos. Essa é a minha oração, Pai, e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém e amém. Um grande beijo no seu coração, que Deus abençoe muito a tua vida e te dê uma semana linda na presença dele. Até a próxima. Tchau, tchau.